Oi pessoal, sejam bem-vindos à primeira videoaula de Geometria Analítica. E nesse vídeo nós vamos falar sobre o que são matrizes e a sua notação geral. Para início de tudo, matrizes, ela não passa de uma tabela. Por exemplo, a matriz a gente escreve desse jeito daqui, ó. Finge que eu vou fazer tipo uma tabelinha. Uma tabelinha que tem 4 dados aqui dentro, 2 linhas e 2 colunas. Então eu vou colocar, por exemplo, 11. Eu vou colocar tipo 11, 12, 27 e 38. Que números são esses? Números aleatórios que eu escolhi. Isso daqui é uma matriz. Ela não passa de uma tabela. Ela é basicamente, literalmente assim, uma tabelinha. Aí, mas as matrizes, a gente, por exemplo, às vezes a gente fala que uma matriz, ela é 3 por 3, 2 por 4, 4 por 2. Como que isso funciona? Primeiro, a gente fala a quantidade de linhas que uma matriz tem e depois a quantidade de colunas. Então, eu falar, por exemplo, eu tenho uma matriz 2 por 4. Como que seria isso? 2 linhas e 4 colunas, ou seja, basicamente tipo isso daqui, ó. Tá vendo? Tem 2 linhas e 4 colunas. E uma matriz 4 por 2 seria, no caso, o contrário, né? Tem 4 linhas, aí, ó, e 2 colunas apenas. Aí, no caso, isso daqui é uma matriz 2 por 2. Por quê? Porque tem 2 linhas e 2 colunas. Aí, eu posso dar um nome para essa matriz aqui. Por exemplo, eu posso falar, eu tenho a matriz A, que é essa daqui. Ou seja, o nome dessa matriz é A. Toda vez que eu... É que nem eu geralmente chamar algum número de X, ou chamar outro número de Y. A mesma coisa, sabe? No caso aqui, a gente está dando o nome dessa matriz aqui de A. E se eu quero mencionar o elemento aqui dentro? Por exemplo, eu quero me referir a esse 12 daqui, ó. Como que eu faço para me referir a esse 12 daqui? Aí, eu tenho aqui, ó. A matriz, ela se chama A. Os elementos que tá aqui dentro, eu vou chamar ele de Azinho. Ou seja, como se fosse um A minúsculo. Ou seja, geralmente, uma letra maiúscula a gente usa para dar o nome da matriz. E a letra minúscula para os elementos que está dentro dela. Beleza, então os elementos aqui, quando eu escrevo um Azinho, um A minúsculo, eu estou geralmente me referindo a algum elemento aqui dentro. Só que eu quero esse elemento 12 daqui, ó. Como que eu faço para falar? Eu quero o elemento que está, no caso aqui, na primeira linha e na segunda coluna. Porque a gente segue essa ordem, né? Como a gente viu ali em cima. Linha e coluna. Então, como que eu falo aqui, ó? Eu quero um elemento que está na primeira linha e na segunda coluna. Ou seja, esse elemento daqui, ó. Como que eu falo isso? Então, Azinho, para falar que eu estou falando de um elemento da matriz A, primeira linha e segunda coluna. Tá vendo? Aí, ó, eu coloco primeiro o número da linha e segundo o número da coluna. Então aqui fica como se fosse um A12. Só que por que a gente usa aqui junto e a gente não usa, por exemplo, um X aqui? É só por questão de notação mesmo. Por notação, por padrão, a gente usa assim. Só que, e se tivesse um número muito grande aqui, por exemplo? Vamos supor que eu tenho uma matriz 15 por 15. Uma matriz bem grande, né? Matriz 15 por 15. Mas eu vou dar o nome dessa matriz de B. É uma matriz B que é 3 por 15. É 15 por 15. Então, eu quero pegar um elemento dela, como a matriz se chama Bzão, um B maiúsculo, né? O elemento dela vai ser Bzinho. Eu quero um elemento da 10ª coluna. Eu quero um elemento da 11ª coluna e um elemento da segunda coluna. No caso, tipo, 11ª linha e segunda coluna. Então, ficaria mais ou menos assim, né? 11ª linha e segunda coluna. E aqui pode rolar uma confusão. E se eu mostrar isso aqui para alguém? Como que ele vai saber que tá lá 11ª linha e segunda coluna?
ou se está na primeira linha e na 12ª coluna. Aí tem um problema. Aí como que a gente faz aqui? Nesse caso aqui, a gente pode usar uma vírgula para facilitar. Se vai acontecer alguma confusão, aí sim a gente usa uma vírgula para separar os dois. Tá vendo? Em outras palavras, de 10 para cima, a gente usa uma vírgula para separar as coisas. Mas se a matriz ela só tem uma quantidade de linhas entre 1 a 9 e uma quantidade de colunas entre 1 a 9, não tem problema. A gente pode usar juntinho assim, ó, sem questão de vírgula. É só realmente questão de notação. Ou seja, vamos, por exemplo, pegar um exemplo aqui, ó. Vou pegar essa matriz aqui, ó. A gente que tem uma questão perguntando qual é, sabendo que que a matriz A é tal coisa, sabendo que a matriz A é essa matriz aqui, qual que é o elemento 2, 2? O elemento que está na segunda linha e na segunda coluna. Qual que é esse aqui? Bom, então, ele está na segunda linha e na segunda coluna. Ou seja, vamos ver aqui, ó. Segunda linha e segunda coluna. Ele é qual? É o 38. Um exemplo bem simples aqui, só pra gente entender na prática como funciona. E é isso. E também, só outro detalhe, é que é muito comum o pessoal, os livros, as questões, geralmente tudo mais, se referir a isso daqui, ó. Se referir à linha como a letra I. I é a linha. E se referir à coluna como a letra J. Tanto isso aqui virou tão comum que algumas questões geralmente nem falam. Que I significa linha e J significa coluna. Eles só falam, I igual a tal coisa e J igual a tal coisa. E a gente já tem que entender na hora que I é linha e J é coluna. Geralmente é assim que funciona. Enquanto, para matriz, quando a gente vai falar do tamanho dela, a gente geralmente usa M para a quantidade de linhas que ela tem. Quantidade de linhas. E N para a quantidade de colunas. É só realmente uma coisa que... Isso aqui não é como a gente vê tanto assim. Só que isso aqui, ó, é uma coisa que a gente realmente vai ter que decorar. Que I simboliza linha e J simboliza coluna. Então, elemento IJ. Isso aqui é para falar o quê? Que é um elemento que está em tal linha e tal coluna. É basicamente só isso. E dito isso, é realmente uma videoaula mais curtinha. É só para falar do básico, da notação e como que funciona. Então, foi esse o básico de matrizes. E até o próximo vídeo.